Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Estamos dando continuidade a um assunto que eu sempre falo que é importante para a igreja, importante para nós que somos cristãos, nós que somos a igreja no modo geral, na igreja somos nós. Então, precisamos aprender mais, né? Existe alguns pontos dentro da igreja que elas são não vistas como um pecado, não é vista como um obstáculo, mas elas estão sendo obstáculos, estão sendo pecado dentro das igrejas. Vamos lá? E vamos falar sobre mais um hoje, né? O tema de hoje é Nos Bons Velhos Tempos. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Primeiramente, vamos ler 1 Coríntios. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 até o versículo 7, que diz assim: Ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão um ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Eita, texto maravilhoso, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e os que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que às vezes a gente tende a querer valorizar mais os antigos do que os presentes. Lembrando que quando nós estamos numa igreja e nós, independente do seu pastor, ele tem uma idade mais avançada, uma idade bem menos, não importa. O importante é que ele é pastor. E devemos dar honra a esse pastor, como nós lemos nos textos que a qual nós fizemos aqui nesses três passagens bíblicas de Coríntios, de Tessalonicenses e de 1 Timóteo. É bom entender isso. Eu quero ler aqui algumas coisas e a gente vai, se for preciso, explicando como isso desenrola dentro das igrejas hoje. Outro padrão prejudicial é a oposição a pastores, membros do staff ou líderes leigos por parte de pessoas que seguem um líder antigo na igreja ou um antecessor. Como crente, devemos entender que cada líder é único e que deveríamos evitar comparações negativas. Desde que cada líder tenha suas fraquezas e pontos fortes, temos que aceitar esta realidade. De fato, Deus normalmente nos guia para um novo líder, para que porque há mudanças que necessitam ser feitas. Não devemos estar preparados para mudar e resistir à tentação de comparar excessivamente e ter expectativas irreais. Mudanças e crescimento raramente são fáceis e não devemos complicar o processo da maturidade ou corporação excessiva. Respeitar, né? Então, eu sempre falo que
o mundo ele evolui, a liderança também tem que evoluir. E nós, como membros, temos que aceitar essa evolução dentro desse desenvolvimento. E às vezes as pessoas ficam presas, sabe, a tradições, ficam presos a ritos e até mesmo conceitos pastorais antigos que no presente não vai funcionar. E aí Deus vai proporciona uma mudança, Deus permite que mude uma liderança justamente para que possam as coisas sobressaírem conforme Ele quer. E às vezes aquela mentalidade antiga, ela não que ela esteja ruim, mas ela pode de alguma forma não permitir que desenvolva a igreja como deveria desenvolver. Então, por isso que é importante isso, né? É importante. E nós às vezes, como pastores, nos sentimos ofendidos tanto, né, com a situação toda, porque as pessoas eles ficam lembrando de passado. Eu, principalmente, tenho meus pastores no passado. Eu tenho o meu primeiro pastor, que hoje eu creio que a ideologia dele, ou a forma dele pensar como igreja, talvez não funcionaria. Ele teria que mudar algumas coisas, né? Mas Deus mudou, né? A igreja evoluiu, veio outros pastores, enfim, é assim que funciona o reino de Deus. E devemos procurar entender isso, queridos. Um ataque muito injusto acontece quando atitudes nostálgicas são expressas e pela fixação de bons velhos tempos. Na sociedade atual, de constantes mudanças, as circunstâncias dentro ao redor da igreja estão sempre em transição. É como nós falamos. A verdade pura é que a capacidade física e a localização têm mais a ver com o crescimento da igreja moderna do que gostaríamos de admitir. Então a gente vai para um determinado lugar, por exemplo, trabalhar com missão hoje, você tem que entender isso. Porque se você for levar um pensamento arcaico para determinados lugares, não vai funcionar. Mesmo porque, quando você chega no local missionário, você tem que estudar a região, a localização, para que você possa elaborar uma igreja naquele lugar. Por exemplo, nós temos projeto para isso, né? Eu sempre penso que essa é a minha estratégia, chegar no local, estudar o local, antes de tudo, aplicarmos a oração para que a gente venha saber como vamos agir, né, dentro daquela localização. Então a liderança hoje, ela sempre vai passar, ela sempre vai mudar, né? O que não muda, eu sempre falo que o que não pode mudar é os princípios bíblicos. É o bíblico, não a liderança no modo geral. Elas têm que mudar, mas dentro dos princípios bíblicos, como nós sempre falamos. Quando a área ao redor da igreja está crescendo rapidamente, será mais provável que a igreja cresça e tenha uma atmosfera de entusiasmo. Igrejas, nessas condições, frequentemente têm uma maior percentagem de crianças e adolescentes, significa um número maior de batismos. As condições demográficas favoráveis também ajudam a criar um senso natural de entusiasmo, progresso e sucesso rápido e fácil. Naturalmente, quando a área ao redor da igreja atinge a um platô ou declina, as dinâmicas da congregação se tornam bem diferentes. Embora igrejas em tais áreas ainda possam crescer, isso se torna mais difícil e requer um esforço humano com maior poder de Deus. Ninguém deve culpar-se por isso, pois se relaciona à realidade das circunstâncias, porém os membros da igreja frequentemente falham em reconhecer essas realidades. Então não vamos deixar que o entusiasmo ela nos empolga, né? Porque as coisas no reino de Deus, vamos sempre lembrar que elas não são fáceis, elas são sempre difíceis, sempre complicado. E quando algumas coisas parecem fácil demais, é bom a gente fazer uma análise sobre tudo isso.
avaliar a situação, avaliar o que está acontecendo, para que mais tarde a gente não tenha nenhuma surpresa, para que mais tarde a gente não tenha nenhuma decepção e não viemos nos conduzir a um erro para que a igreja não cresça. Porque eu não estou falando aqui de questões pessoas, né? Como nós falamos aqui, a questão demográfica, né? O número de pessoas, não. Estamos falando aqui a questão de espiritualidade. O crescimento da igreja, ela não vai se focar dentro de número de pessoas. Ela vai se focar dentro de crescimento espiritual, maturidade espiritual. É esse o objetivo da Bíblia. Esse é o princípio bíblico. É isso que temos que nos focar e nos centralizar. Tá ok? Então, quando as coisas começam a crescer, aí começa a ter muito batismo, mas aí o ter muito batismo também não significa que a igreja está crescendo. Então, tem muitas coisas que a gente precisa parar um pouquinho para entender. E aí a gente volta novamente a pensar nas coisas antigas, é porque era assim, que era assado. Não, vamos pensar o que Deus está nos falando hoje. Vamos voltar para o que Deus está agindo hoje, tá ok? Consequentemente, eles começam a culpar o seu staff, que é os líderes, né, que estão trabalhando dentro da igreja. E os trata com menos respeito porque a igreja já não é como era no tempo fulano e no tempo de ciclano. É só, tá vendo aí? No tempo de fulano, de ciclano, começa a jogar na cara isso, culpar os líderes. Irmãos, não façam isso. Vamos colaborar. A igreja ela é uma instituição corporativa, né? Onde todos colaboram, onde todos trabalham. E também, a questão também, ou aqui, quando se fala em líderes, né, também não devemos culpar também a congregação, porque as coisas também não crescem. Né? Então, as coisas, ela de um lado para o outro, temos que tomar consciência disso. Nem a igreja, a congregação culpar os líderes sobre isso, e nem os líderes culpar a congregação sobre isso. Cada um tem a sua responsabilidade. O que não pode é ficarmos presos à tradição e à cultura. Isso não vai levar a igreja a lugar nenhum. Deus te abençoe. Mais à frente aqui a gente vai gravar, vamos pregar outra mensagem sobre esse tema e vamos dar continuidade a esse assunto que é muito importante também. Deus te abençoe.